pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Daltri do canal Geografia em Pauta. A pauta de hoje é domínio morfoclimático, um tipo de divisão de regionalização do território brasileiro que leva em consideração, a partir dos estudos do professor Assis Nassib Abissaber, grandes estruturas que vão levar fatores importantes em consideração, como o clima, a hidrografia, o relevo, a vegetação, o solo. Quando a gente junta essas diferentes características, nós temos ali o que chamamos de domínio morfoclimático. Apesar de muito semelhante ao bioma, o domínio ele tem um aprofundamento de um estudo um pouco maior, já que leva esses outros fatores em consideração, tá? Então isso é importante. Nós temos no território brasileiro cerca de 6 grandes domínios morfoclimáticos. E como dito anteriormente, é fundamental levar em consideração as questões climáticas, os grandes climas que a gente tem no Brasil, como equatorial, tropical, tropical litorâneo, tropical semiárido, o subtropical. Levar em consideração a atuação das massas de ar, das 5 grandes massas de ar que atuam no território brasileiro. São 4 quentes, as 2 massas equatoriais, a equatorial continental e a equatorial atlântica, 2 massas tropicais, a tropical continental e a tropical atlântica, e a única que é fria, que é a massa polar atlântica, apesar de ser a mais significativa no sentido de transformações do clima brasileiro, e a questão de dimensão de biomas, né, diferenciando bioma de domínio. O domínio, como a gente está falando aqui, leva em consideração outros fatores. O que é o bioma segundo o IBGE? Conjunto de vida, vegetal e animal, e aí é uma delimitação importante, definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Então, principalmente o bioma leva em consideração a vida vegetal e animal, enquanto o domínio morfoclimático leva em consideração outros fatores, como a hidrografia do lugar, o clima, o solo, o relevo, além de, claro, as dimensões que envolvem a vegetação dessa região. Nós temos também que levar em consideração as grandes bacias hidrográficas brasileiras que são apresentadas aí, como a Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, do Paraná, do Paraguai, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, e outras bacias. As estruturas geológicas brasileiras que determinam, inclusive, principalmente a formação do relevo brasileiro, como os grandes escudos cristalinos, as regiões de bacias sedimentares. Então é importante levar em consideração toda essa formação geológica, assim como as unidades morfoestruturais, as unidades morfológicas do relevo brasileiro, as depressões, planícies e os planaltos, para essa delimitação dos chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Entendido isso, vamos a eles. Nós temos 6, além de zonas de transição: Amazônico, Cerrado, Mares de Morro, Caatinga, Araucárias, Pradarias e essas zonas de transição. Para facilitar a compreensão e não ficar um vídeo muito extenso, vamos dividi-lo pelo menos em 2 partes. No primeiro momento falando de Amazônia e Cerrado, e no segundo momento falando dos demais domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Então vamos lá, começando pelo domínio amazônico. O clima do domínio amazônico predominante é o clima equatorial, apesar também de ter clima tropical. No relevo nós temos um predomínio de algumas depressões e planaltos, mas principalmente a grande planície do Amazonas. A vegetação é uma floresta tropical, floresta amazônica, que é latifoliada, com folhas grandes e largas, de uma região perene, que é uma região onde você tem os rios que não secam ao longo do ano inteiro, e ombrófila, com grande densidade e adaptação a essas questões climáticas. Na hidrografia, o destaque é a grande bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica brasileira e mundial, e o aquífero Alter do Chão, que é o maior aquífero brasileiro, pelo menos até esse momento, descoberto. Do ponto de vista dos solos, nós temos um predomínio, diferentemente do que se imagina, de latossolos lixiviados. Cerca de 80% dos solos são latossolos que são constantemente lixiviados pelas caudalosas chuvas que caem sobre essa região. E também alguns solos aluviais de várzea, que são solos que têm uma característica relacionada a sedimentos que vêm de outra área e chegam para essa região, alguns deles até com uma certa fertilidade. Para entender essa região, é importante dar uma olhada também no esse domínio, né, no seu climograma. A gente tem apresentando para vocês um climograma do clima equatorial. Observem que chove em torno de 2.892 milímetros por ano, é uma quantidade de chuva bem representativa, bem significativa, em Hualpés, lá no Amazonas. Observem essa linha verde que corta essas colunas. Essa linha verde é a temperatura que vai estabelecendo ao longo dos meses do ano. As colunas em azuis, elas
significam a quantidade de chuva. Essas letrinhas lá embaixo, J, F, M, são os meses do ano, que vão de janeiro a dezembro. Se você observar com cuidado, vai verificar que nós temos uma temperatura constante. Mesmo no inverno, a temperatura nunca é média menor do que 24 graus Celsius. Então, o calor é extremamente significativo nessa região de clima equatorial. Assim também como a chuva. Se você observar bem, vai ver que chove mais na primavera, verão, mas também chove de maneira significativa no outono e no inverno. Então, essa região tem uma característica de ter caudalosas chuvas, chuvas constantes, independente da estação climática, e o calor ele existe em todos os momentos, seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno, está sempre quente. Uma outra dinâmica importante para guardar da floresta amazônica e é significativa é que, apesar de se apresentar como uma floresta muito densa e com características que a primeiro momento parecem homogêneas para a gente, ou seja, parecem iguais, na verdade ela tem uma grande heterogeneidade, ou seja, ela tem muitos estratos com características muito diferentes. Por isso ela tem uma concentração da biodiversidade mundial dentro dela, não só pela sua grande extensão, mas também por essa condição de ter uma grande diversidade biológica dentro dela. Nós vamos dividir pelo menos em 3 grandes estratos a floresta amazônica, o domínio amazônico. Uma mata, que a gente vai chamar de mata de terra firme, que você pode ver pela imagem aí, é a vegetação mais alta, mais frondosa, com as árvores mais altas que a gente encontra no domínio amazônico, numa região que, independente se está chovendo muito ou pouco, essa região ela não é inundada, as águas do rio não conseguem chegar até essa dimensão onde você tem a mata de terra firme. Como o nome diz, está sempre em terra firme, em nenhum momento é inundada, nem no momento da vazante, da cheia dos rios, isso não vai acontecer. Nós temos uma mata que a gente chama de uma mata de transição, que é a mata de várzea. A mata de várzea, ela está diretamente relacionada à sazonalidade. Em um momento ela vai estar numa região alagada, em um momento ela vai estar numa região de terra firme. No momento das grandes chuvas, das mais significativas chuvas, ao longo principalmente do verão, com as enchentes provocadas pela elevação do nível das águas de alguns rios, essa mata de várzea ela vai ficar dentro d'água por um período ao longo do ano. Todos os anos isso vai acontecer, tá, galera? Então a mata de várzea é marcada pela sazonalidade. Em um momento ela está em terra firme, em um momento ela está dentro d'água, tá? Então é importante levar em consideração essa dinâmica, é uma mata meio que de transição. Em um momento em terra firme, em um momento dentro da água, porque a gente tem essa dinâmica de uma proximidade ali dos rios. Nós temos também a mata de Igapó, essa sempre dentro d'água. É uma vegetação adaptada à água que está ali presente o tempo todo, independente da estação climática e do nível das águas dos rios. Essa vegetação de Igapó, ela está sempre dentro d'água. Então guardem para vocês aí que pelo menos 3 estratos vegetais são importantes para diferenciar a floresta amazônica. A mata de Igapó, sempre dentro d'água, sempre inundada. A mata de várzea, que é inundada com a sazonalidade, no período onde as enchentes elas são constantes na região amazônica. E a mata de terra firme, onde você encontra a vegetação mais alta e que nunca é inundada. Tá? Pelo menos esses 3 estratos vegetais é importante você guardar na sua cabeça. A gente mostra aí algumas imagens dessa vegetação para você poder estar levando em consideração esses estratos. É importante levar em consideração também os problemas que estão afetando o domínio morfoclimático da Amazônia. O desmatamento é significativo, infelizmente. Todos os anos a gente tem que discutir, falar sobre isso, principalmente no período mais seco, onde infelizmente a maior parte das queimadas não são espontâneas, mas são causadas pelos seres humanos, para poder estar abrindo novas áreas de fronteira agrícola, de fronteira pecuária, o que é delicado, o que chama a nossa atenção e o que pode colocar até em risco as dinâmicas que a gente tem aqui na nossa sociedade. Biopirataria, etnopirataria, problemas com o rapto de espécies vegetais e animais, problemas com as comunidades indígenas também são muito comuns, assim como a presença de grandes garimpos para extração mineral clandestinos, né, sem o devido cuidado, que vai provocar desastres ambientais recorrentes, além também das grandes madeireiras, né, que vão extrair madeiras de maneira ilegal, de maneira muito significativa para mercados europeus, para mercados norte-americanos, e sem a devida fiscalização. Isso tem sido uma prática que tem crescido nas últimas décadas, o que é demonstrado pelo mapa aí, que mostra como o desmatamento ele tem sido uma constante nessa região, e a prática
de garimpos ilegais, como pode ver na imagem aí. Uma outra dinâmica triste nessa região e que é difícil de controlar é a rota do tráfico. A floresta amazônica também está dentro de uma grande rota do tráfico, inclusive importantes facções criminosas que atuam no território brasileiro, como o PCC e o Comando Vermelho, têm disputado essas rotas no território brasileiro dentro da floresta amazônica, o que tem levado a um aumento significativo da violência para regiões como a do Acre, tá, galera? Nós temos algumas iniciativas que eu acho que vale a pena a gente estar ressaltando. Talvez a mais significativa dela seja a da Natura, que tem a linha Ecos com mais de 150 produtos, que foi lançada lá no início dos anos 2000 com a proposta de utilizar apenas ativos da biodiversidade brasileira, extraídos de forma sustentável e valorizando a nossa cultura, a cultura tradicional, trazendo ao consumidor produtos de alta qualidade que vão beneficiar muitas comunidades. Então é uma proposta bem interessante de estar utilizando de uma maneira racional os recursos que a floresta tem para nos oferecer, e talvez a linha que a gente deva seguir é mais ou menos dentro dessa proposta. Saindo do domínio morfoclimático da Amazônia, vamos para o domínio dos cerrados, esse domínio que está mais centralizado no Brasil, no coração brasileiro, principalmente ao longo da região centro-oeste, mas também se expandiram para o sudeste, parte do sul e para o nordeste brasileiro. O clima predominante é o clima tropical, mas é o tropical continental ou tropical típico, que apresenta basicamente duas grandes estações, uma quente e seca e uma quente e chuvosa. É quente o ano inteiro, tá, galera? É claro que no inverno a temperatura ela cai e ela é menor do que aquela que a gente observa no domínio amazônico. A vegetação é o cerrado, também chamado de savana, que pode encontrar uma vegetação tropófila, adaptada inclusive a essa sazonalidade, um momento de chuva, um momento sem chuva. Pirófila, inclusive você tem algumas vegetações que têm a propriedade de pegar fogo de maneira autônoma, de maneira espontânea em algumas épocas do ano. É claro que as grandes queimadas para o avanço da agropecuária são muito significativos e a maior parte sem necessariamente a ação da natureza, mas a ação do ser humano. E você tem também a presença de floresta semidecida, que é aquela que parte dela vai perder as suas folhas para poder se adaptar a um momento mais seco. Nós temos um relevo com um predomínio de planaltos e depressões. Dentro dos planaltos é muito comum a gente encontrar grandes chapadas e bonitas chapadas nessa região onde você encontra o domínio do cerrado brasileiro. Os solos, em sua maioria, são latossolos, que são pobres e ácidos, e que têm sido aproveitados nas últimas décadas, principalmente da década de 80 para cá, pelo avanço de importantes estudos dos solos e a adoção de alguns elementos, como compostos de calcário, que podem estar ali diminuindo a acidez do solo e tornando o solo praticável para a agricultura. Na hidrografia, a gente tem muitos canais com baixa densidade, alguns rios perenes, importantes nascentes de rios da bacia platina nessa região, como da bacia do Rio Paraná, e alguns rios também intermitentes, que são aqueles rios que secam no período mais seco, tá? Mas um predomínio de rios perenes de maneira geral, que são rios que não secam. Aí você tem imagens dessa região do Cerrado brasileiro, ao fundo inclusive com uma chapada, e aí um climograma que demonstra mais ou menos como é essa região. Observem que essa linha verde, que é a linha da temperatura, ela cai de maneira muito significativa no período mais frio, que é o período do inverno, ali no meio do ano, chegando a temperaturas próximas a 18 graus. E você tem na primavera, no verão, essas temperaturas mais elevadas, em temperaturas próximas ali a 25 graus. Chove bem, principalmente no verão e na primavera. Quando chega o outono e o inverno, a chuva cai de maneira significativa, chegando a ser pouco representativa nos meses de junho, julho e agosto, que são meses do inverno, né? Nesse momento realmente quase não chove e a vegetação desse clima tropical continental tem que se adaptar a essa realidade. É importante levar em consideração o avanço das monoculturas de soja, de milho, de algodão nessa região a partir da década de 80 e de avanços importantes no aproveitamento do solo dessa região, além da pecuária extensiva, muito significativa nessa região e para o mundo, diga de passagem, e também das carvoarias. A junção dessas atividades humanas tem levado a essa região do Cerrado a entrar em um risco iminente de destruição de sua vegetação, destruição de suas paisagens vegetais, o que coloca ela num grupo que a gente chama de hotspot. Na década de 80 foi criado, a partir da observação de alguns domínios no mundo, de alguns biomas no mundo que vivenciavam situações de dificuldade com relação à sua preservação, e em alguns lugares onde você tem um endemismo muito grande, ou seja, espécies que só existem ali e que estão ameaçadas pelas práticas humanas, nós determinamos que essas regiões seriam os
hotspots ou os pontos quentes, os pontos de maior atenção da biodiversidade mundial. O Cerrado está dentro de um hotspot, é um hotspot brasileiro que precisa da nossa atenção, já que, infelizmente, devido ao avanço de atividades humanas, principalmente atividades agropastoris, ele tem sido constantemente destruído por essa ação humana, o que faz com que haja um mapa da destruição muito significativo nas últimas décadas, onde a vegetação nativa progressivamente ela vai sendo destruída. Tá? O avanço de fronteiras agrícolas sobre essa região chama atenção. Também é importante falar sobre as veredas do Cerrado. A gente coloca aí para vocês algumas imagens sobre essas veredas do Cerrado. O que é uma vereda? É um subsistema do bioma cerrado, mas que pode ser entendido como uma área pantanosa com solos hidromórficos, que são adaptados a muita presença de água, solos mais pantanosos, né? Represadora e fornecedora de água muito significativa em algumas regiões. Então as veredas do Cerrado são importantes para a gente. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a grande diversidade paisagística da floresta do Cerrado, das regiões do Cerrado. Você encontra pelo menos 3 grandes regiões dentro do Cerrado diferentes. Os campos, que você vai encontrar campos limpos e sujos, que basicamente você tem vegetação herbácea, que é a vegetação mais rasteira, com gramíneas. Nos campos limpos, sem nenhum tipo de arbusto. Nos campos sujos, com a presença de algumas espécies arbustivas, pequenos arbustos. Você tem dentro do Cerrado as savanas, como a savana africana, onde você encontra árvores esparsas de caule retorcido, de casca grossa, com pelo menos 3 tipos ali, o tipo denso, o tipo típico e o tipo ralo. É a grande região de savana, que se assemelha à savana africana, e uma região de florestas, onde você vai encontrar a mata seca, que é aquela que está longe da água, né, dos recursos hídricos. Você tem o cerradão, com árvores maiores e mais eretas, né, diferente daquela que você tem dentro da savana, que são mais retorcidas. Matas, com a mata de galeria, no entorno de pequenos cursos d'água, e a mata ciliar, que é aquela que protege, que está próximo aos rios maiores, nas margens dos rios maiores. Então há uma grande diversidade, de maneira geral, na vegetação, nas paisagens vegetais dentro do Cerrado. Campos, savanas e florestas com características bem distintas entre si. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Daqui a pouco a gente volta falando também de mares de morro, de caatinga, de araucária, de pradaria e, é claro, das faixas de transição. Obrigado pela audiência, pela paciência. Fui!